Ah, gente. Tá. Acho que não. Uhum. Eu quero convidar você para uma outra coisa agora. O Luiz está aqui, não é figurante, não. Ele vai quero convidar o Scott para vir aqui à frente. Preciso do Luiz porque o Scott fala, lá em Paris a gente fala americano. Sem entender se a gente fala americano, e ele vai contar um pouco do testemunho que Deus tem usado na vida dele. O Luiz vai me ajudar a traduzir. Eu quero dar boas-vindas para você. Deus abençoe. Ele está entendendo também porque ele fala um pouco de espanhol, então ele está decifrando aqui com você. Muito obrigado. Obrigado. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Muchas gracias. ¿Hablan español? Alguém fala espanhol aqui? Hi, good evening. Boa noite. My wife and I arrived here on Wednesday, A minha esposa e eu, nós chegamos aqui na quinta-feira passada. and she's right here, my wife Christy. E ela tá ali atrás, a Christy. We arrived on Wednesday to get on a boat E a gente chegou aqui na quinta-feira passada para fazer uma viagem de barco. and go up and down the river E ir para cima e para baixo no rio. into different communities E a gente foi de comunidades diferentes to preach the gospel. para pregar o evangelho. I have to be honest. E eu tenho que ser honesto, sincero com vocês. In this moment, Nesse momento agora, if I close my eyes, se eu fechar os meus olhos, I feel like I'm on a boat. eu sinto como se eu ainda estivesse no barco. I am dizzy right now. Eu tô tonto agora. It is an honor to be here with you tonight. Mas é uma honra estar aqui com vocês essa noite. I believe this is evidence of God's beautiful sovereignty. E eu sei que isso aqui é uma evidência da linda soberania do nosso Senhor. 2 months ago, 2 meses atrás, or sometime in June, um tempo lá em junho, no mês de junho, I was talking with a friend eu estava conversando com um amigo meu, that I work with in our mission. um amigo que trabalha comigo na nossa missão. And I told him that I was going to be in Brazil in August. E eu falei para ele, olha, eu vou estar no Brasil, vou pro Brasil em agosto. And he said, "Oh, I love Brazil. E ele falou, nossa, eu amo o Brasil. I go to Brazil all the Eu time. vou várias vezes pro Brasil. I've probably been 20 times." Eu acho que eu já estive lá mais de 20 vezes. And he asked me, "Where are you going to go?" E esse meu amigo me perguntou, para onde no Brasil que você vai? And I told him, "We'll be in Manaus." Eu falei, eu vou para Manaus. And he said, "I was there just not too long E ago." ele falou, não faz muito tempo que eu estive em Manaus também. His name is Scott Price. O nome dele é Scott Price. And Scott Price immediately connected us on a WhatsApp chat. E imediatamente o Scott Price fez uma conexão num grupo do WhatsApp. But I have to be honest about something. Mas eu tenho que ser sincero sobre uma coisa. This summer has been so busy, Esse verão tem sido tão cheio, tão ocupado, I did not have hardly any time to even communicate in that chat. eu não tive nem muito tempo de falar muito ali naquele chat, no grupo do WhatsApp. But we arrived here on Wednesday Mas a gente chegou aqui na quinta-feira em Manaus to serve with a ministry called Ray of Hope. para servir no ministério que se chama de Raio de Esperança. And I got to meet Luis. E eu conheci o Luiz. And I got, for the second time, because I was here last year, Eu estava aqui ano passado, então pela segunda vez, and I had the privilege of serving alongside Marta. pela segunda vez eu tive o privilégio de servir junto com a Marta. I got to serve alongside Joel. Eu tive a oportunidade de servir com o Joel no ano passado. And so coming back was just an honor to be able to meet them again, to meet Luis. E voltar pro Manaus, pro Amazonas, tem sido uma honra para reencontrar os meus amigos, para encontrar o Luiz, conhecer o Luiz. And this whole week we've been ministering together. E essa semana toda a gente esteve ministrando juntos o Evangelho. But today on the way back to Manaus, Mas hoje, no nosso caminho de volta para Manaus, we are having a conversation at the table, nós estávamos conversando ali na mesa depois do almoço and we find out e a gente descobriu that Luis que o Luiz is from the church that Scott Price told me about. é da mesma igreja que o Scott Price estava falando que ele esteve aqui ano passado. And the pastor on the chat E o pastor que estava lá naquele grupo do WhatsApp was
Pastor Tiago. Tiago. É o pastor Tiago. Tiago. Is that God's sovereignty or what? Isso não é a soberania de Deus ou é o quê? It's beautiful. Isso é lindo. My name is Scott Hudgens. O meu nome é Scott Higgins. My wife is Christy. O nome da minha esposa é Christy. We've been married for almost 30 years. A gente já está casado há mais ou menos 30 anos, por 30 anos. During that same amount of time, E durante esse tempo, we've been in the ministry full time. durante esse mesmo tempo, 30 anos, a gente esteve no ministério o tempo todo. 25 of those years, Desses 30 anos, 25 anos, we have been missionaries. nós somos missionários. God first led us to the Middle East, Primeiro, o Senhor nos enviou para o oeste. and we lived in 2 different places in the Middle East. Nós vivemos em 2 lugares naquele lugar. We had a lot of problems with visas, Nós tivemos muito problema com o nosso passaporte. and so we ended up having to switch places and then eventually go back to the US. E por causa desse problema com o nosso passaporte, a gente teve que ir e voltar para vários lugares. E teve um momento que a gente teve que voltar para os Estados Unidos. Then God led us to Colombia. Então, o Senhor nos enviou para a Colômbia. We moved there in 2007, A gente mudou para lá em 2007 and we lived there for 11 years, e a gente viveu lá na Colômbia por 11 anos, preaching the gospel, pregando o evangelho. started a church. Nós começamos uma igreja lá. Why would we ever do that? E por que a gente faria isso? It's because the gospel is the hope É porque o evangelho é a esperança that the world must hear. que o mundo precisa ouvir. They need to have the opportunity to repent and believe the gospel, as Jesus says in Mark chapter 1. Eles precisam ter a oportunidade de se arrepender e acreditar no evangelho, como a palavra de Deus diz lá em Marcos capítulo 1. In 2018, E aí, em 2018, we moved back to the States a gente voltou para os Estados Unidos and we began working with a ministry called Manna Worldwide. e a gente começou a trabalhar com um ministério que chama Manna Worldwide. Manna Worldwide is a ministry that comes alongside local churches. E o Manna Worldwide é um ministério que trabalha junto com igrejas locais no mundo todo. Manna Worldwide helps local churches reach into their communities E a Manna Worldwide ajuda as igrejas locais a alcançar comunidades through different projects. através de diferentes projetos. It could be nutrition centers, Pode ser centros de nutrição, orphanages, pode ser órfãos, Schools. orfanatos, pode ser escolas, it could be before and after school programs, pode ser programas antes e depois da escola, clean water. pode ser purificação de água. The truth is a lot of different ways. Existem muitas formas diferentes. But the desire is always to work with local churches like this church Mas o objetivo, o desejo real é sempre trabalhar com igrejas locais, assim como essa aqui. and to help you reach your communities. E ajudar essas igrejas a alcançarem as comunidades. We always work with local churches E trabalhar com igrejas locais because we want to ensure that the gospel is infused in the project. O objetivo do projeto é trabalhar com igrejas locais com o objetivo de ter a certeza de que o evangelho está infusionado nessas igrejas. We also want to make sure that the volunteers who are working in those projects Nós também queremos ter a certeza que os voluntários que trabalham nesse tipo de projeto also come from local churches like this one. também venham de igrejas locais, assim como essa. Because it's the local church that God has called to preach the gospel and start more churches. Porque é com a igreja local Amen. que Deus trabalha para alcançar mais pessoas e começar novas igrejas locais. Amen? Amém? But how did this all start for me? Mas como isso tudo começou para mim? And this is an encouragement for you young people out there. E isso é um encorajamento que eu quero deixar essa noite para os jovens que estão aqui. Or older people, it's okay. Mas também pode ser para os mais velhos, tudo bem. It's for anybody. É para todo mundo. But I was 16 years old Mas eu tinha 16 anos de idade when I gave my life to Christ. quando eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo. I think it's better stated that He called me. Eu acho que é melhor dizer que Ele me chamou, He adopted me Ele me in His adotou family. na sua família. And it was about 2 weeks after I became a Christian E aí, duas semanas depois, eu me tornei um cristão de fato. studying the scriptures, reading the Eu scriptures, comecei a estudar as escrituras, ler muito a Bíblia. and I got to 2 Corinthians chapter 10 verse 16. Então eu cheguei a 2 Coríntios capítulo 10, versículo... Verse?
16. Versículo 16. Paul is expressing his desire to preach the gospel. E Paulo, ali naqueles versículos, ele está expressando o desejo que ele tinha de pregar o evangelho. And if you ever read anything that Paul has written, E se você ler qualquer coisa que Paulo tenha escrito, he is very passionate about the gospel. ele é muito apaixonado pelo He evangelho. even says, I'm not ashamed of the gospel. Ele fala, eu não tenho vergonha desse evangelho. And so he tells the Corinthians, I love it that you have received the gospel. Ele está dizendo ali aos Coríntios, eu amo o fato de vocês terem recebido o evangelho, But in that verse 16, mas ali naquele versículo 16, he says, I want to preach the gospel in the regions beyond you. e ele diz assim, eu quero pregar o evangelho nas regiões além, To go farther. eu quero ir mais longe. And we read in Romans E lá em Romanos a gente pode ler that Paul even wanted to go all the way to Spain. que Paulo tem o desejo de ir até a região da Espanha. And something that maybe he did get there. E aí é uma coisa que ele talvez tenha feito. The point is that he wanted to preach the gospel in the regions beyond the Corinthians. O ponto que ele queria dizer é porque ele queria pregar o evangelho nas regiões além ali da região dos Coríntios. That was the seed of missions Essa in foi my a heart. semente de missões plantadas no meu coração. But there was a problem. Mas tinha um problema. I had my life planned out. Eu tive a minha vida toda mudada. I had planned and desired to become a pilot. Eu tinha o desejo, os planos de me tornar um piloto. I wanted to be a military pilot. Eu queria ser um piloto militar. I wanted to be like Maverick from Top Gun. Eu queria ser como o Maverick do Top Gun. In fact, I was already a pilot at 16 years old. Na verdade, com 16 anos, eu já tinha experiências como piloto. I could fly a plane before I could drive a car. Eu tive a oportunidade de pilotar um avião antes de dirigir um carro. My mom would drive me to the airport, A minha mãe me levava até o aeroporto de carro, drop me off, ela me deixava lá, and then I would get on a plane and fly away. e aí eu entrava no avião para voar por lá. That was my life. Essa era a minha vida naquela época. And so it was difficult for me at first to surrender. Então foi muito difícil para mim, inicialmente, me render à missão. But from that point on, Mas a partir daquele momento em diante, it didn't matter what I was reading in the scriptures. não importava o que eu tinha lido nas escrituras, God was taking me back to missions, o Senhor estava me levando para a missão. back to me thinking about taking the gospel to the regions O beyond. Senhor me fazia refletir mais e mais sobre aquele versículo de levar o evangelho além. Every sermon the pastor preached, it seemed like it went back to that. E parecia que todo sermão que o pastor da minha igreja pregava ia sempre naquela mesma tecla. I went to a Christian school. Eu fui para uma escola cristã. The Bible teacher, O professor, o mentor da Bíblia, everything that he taught brought me back to that. tudo que ele ensinava parecia que voltava para aquela mesma questão. In chapel, Lá na capela, everything was about missions. tudo era sobre missão. I think the Lord was calling me into missions, amen? Eu acho que o Senhor estava me preparando para a missão, amém? And after a year's time, E depois de muitos anos, I surrendered to missions. eu finalmente me rendi ao chamado de missões. I had no idea that God would end up leading me to regions, plural, Eu não tinha ideia de que o Senhor iria me levar a regiões, no plural, to preach the gospel. para pregar o evangelho. But what a blessing it has been to be able to be in so many different places Mas que to bênção. share the gospel of Jesus Mas Christ. que bênção tem sido viajar por vários lugares ao redor do mundo para pregar o evangelho de Jesus. I can't help but think that there are young people, there are people here even in this room E eu não consigo impedir de imaginar, não consigo não imaginar que existem jovens que estão aqui nesse lugar possivelmente, that God has put the seed of missions in your heart. pessoas em quem Jesus tem plantado a semente de missões em seus corações. But you've been saying, no, E talvez vocês estejam dizendo, não, I have my life planned out. eu já planejei toda a minha vida That missions life is too hard. e essa vida de missão não é para mim, é muito It's difícil. not for me. Não é para mim. Let me encourage you. Me deixe encorajar você. It's the best life. É a melhor vida. The best life is the one that God has called you to. A melhor vida é aquela que o Senhor chamou você para viver. Obey what the Lord is asking you to do. Obedeça aquilo que o Senhor está chamando você para fazer. Amen, Pastor? Amém, pastor?
Thank you so much. It's been such an honor to be here. Obrigado, tem sido uma honra estar aqui com vocês. Esse outro. Que coisa especial, hein? A gente, obrigado, Charles. Essas conexões que só o Senhor faz acontecer. Aqui, Luiz. Você? Beleza. Que especial, muito bom. Que bom que você veio essa noite para ouvir e se encorajar com essas palavras, pelo testemunho do Scott. Que o Senhor continue falando com você. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João. João, mais uma vez, o Evangelho de João. Nós estamos, acho que na acho que é a 9ª ou 10ª pregação do Evangelho de João. Então, já temos algum período meditando nessa carta. Eu preciso só... Preto vai... Foi. Para que isso, né? Para que esse detalhe importante? Você talvez não saiba, mas nós estamos fazendo alguns testes de transmissão no YouTube. Thank you. Então, a gente está testando as melhores formas de áudio. Então, se você for no YouTube, Igreja Batista Campos de Manaus, você vai assistir essa pregação de hoje. Então, a gente está fazendo alguns testes, por isso que eu preciso que esse microfone seja posicionado aqui. Bom, João capítulo 14, por favor, abra sua Bíblia. Ou melhor dizendo, capítulo 13. Capítulo 13, o Evangelho de João, capítulo 13. Lá no finalzinho, a gente vai emendar com o 14, podemos dizer assim. Capítulo 13, versículo 33, diz o seguinte. João capítulo 13, versículo 33, versão NVI, diz o seguinte: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Versículo 35 do capítulo 13 de João. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde você vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Versículo 37, Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso ir com o Senhor agora? Darei a minha vida por ti. Resposta de Jesus no versículo 38, você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante você me negará 3 vezes. Agora, continua no capítulo 14, por favor, com a sua Bíblia aberta, no versículo 1. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. Se eu for lhes preparar um lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Versículo 4 do capítulo 14 de João. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Vou repetir para você, versículo 2 do capítulo 14. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. Vou preparar-lhes um lugar. Bom, para que você entenda um pouco em que momento Jesus conta ele está falando, narra essas palavras. Na semana passada, quando o Charles ministrou para a gente acerca do capítulo 11, em que Jesus faz o seu maior sinal, ou como o Charles falou, o seu mega sinal. Jesus faz um sinal para mostrar, eu sou verdadeiramente Deus, eu sou o Senhor. E o que ele faz no capítulo 11? Ele ressuscita Lázaro. Ele traz de volta um homem que havia morrido, já estava morto há 4 dias. Jesus ressuscita o homem. E isso causa um maior alvoroço na comunidade. Todo o território de Israel fica sabendo desse feito incrível de Jesus. Mas se você está acompanhando as nossas conversas, os nossos encontros com Jesus, você vai saber que o clima está muito tenso. Os líderes religiosos estão vendo a popularidade de Jesus crescer e eles temem que a população, que o povo encontre Jesus
e descubra ser ele o Messias, e isso causa um certo incômodo para os líderes religiosos, porque esse encontro com o Messias pode gerar uma espécie de rebelião contra Roma. Isso pode gerar um caos político, social. Então, isso ia diminuir o prestígio dos líderes religiosos. Na verdade, eles têm um acordo político com Roma de tentar manter a paz, de tentar manter a harmonia em nome de Roma, até de alguma forma. Então, se gerar um conflito e a população se revoltar, isso ia desmontar o prestígio desses homens religiosos. Por isso, eles não querem que a população e que o povo acredite que Jesus, nos sinais que Jesus vem mostrando, eles não querem dar credibilidade para Jesus, porque eles querem manter o seu poder e querem manter os seus prestígios. Por isso que lá no final do capítulo 11, depois que Jesus ressuscita Lázaro, eles começam a fazer uma espécie de motim para conspirar e matar Jesus. Então lá no capítulo 11, objetivamente, eles querem matar Jesus. Eles começam as conversas, as conjecturas para poder levar Jesus e tirar Jesus de circulação. Mas a verdade é que a Páscoa está chegando e Jesus reúne os seus discípulos e é aquilo que é chamado de a celebração da última ceia. É exatamente isso que está acontecendo aqui quando eu li esse texto para você. Para que você tenha uma noção, é a última noite de Jesus. No dia seguinte ele estará morto. Então essas palavras são palavras muito importantes. Imagina que você tem o privilégio de estar ouvindo Jesus terreno, no seu ministério terreno pela última vez. Capítulo 14 é, sem dúvida, um dos momentos mais importantes de Jesus com seus discípulos. São as últimas palavras antes da sua morte. E eles são tão importantes que o evangelista João, que escreveu esse evangelho, ele dedica 3 capítulos para essas últimas palavras de Jesus. 3 capítulos, uma porção muito grande da escritura do evangelho de João é dedicado às últimas palavras de Jesus. Nesse último jantar que ele tem com seus discípulos. São palavras de despedida. São palavras de orientação, mas Jesus anuncia ali que ele está terminando o seu ministério terreno. Isso implica dizer que ele vai morrer. E Jesus está dizendo para os seus discípulos que ele irá morrer, mas também ele não fala só que ele vai morrer, ele diz que ele vai ressuscitar. E nessa última celebração acontecem muitas coisas, muitas revelações. Para você ter uma noção, Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus diz que entre eles tem um traidor. Jesus diz, inclusive aqui no texto que nós acabamos de ler, que Pedro vai negá-lo 3 vezes. São muitas revelações. E essas revelações, elas causam uma espécie de perturbação na mente dos discípulos. Os discípulos estão com muita informação processando. O líder deles vai morrer. Como é que pode? Jesus havia convivido com esses homens pelo menos por 18 meses. É o que dizem os estudiosos. E Jesus havia chamado aqueles homens para abrir mão de toda a vida deles, para abrir mão de toda a carreira deles, como chamou também o Scott. Abra mão dos seus planos e venha viver como discípulo de Jesus. Aí agora Jesus diz, eu estou indo embora. O que você acha disso? Como é que você reagiria diante disso? Poxa, ele pediu para eu abrir mão da minha vida, para eu largar tudo mais que eu poderia ter e me dedicar a ele, e agora ele está dizendo que vai embora? Então aqueles homens não estão simplesmente tristes, eles estão confusos, eles estão perturbados, eles estão angustiados. Então esse momento é um momento de muita emoção, as coisas estão à flor da pele. E aí Jesus declara essas palavras, e eu vou ler mais uma vez o capítulo 13, versículo 33. Preste bem atenção agora, um dos trechos da fala de Jesus. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Essas palavras causam uma espécie de perturbação para aqueles discípulos. O nosso chamado também é para seguir a Jesus. O nosso chamado primário, assim como para o Scott, para mim, para você e para todos aqui, é de sermos discípulos de Jesus, sermos obedientes a Ele, aprender com Ele, fazer como Ele, ser como Ele. Esse é o nosso chamado primário. E
Como é que a gente pode andar com Ele e aprender com Ele, se de alguma forma nós temos uma certa dificuldade? Para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, talvez uma das perguntas que fiquem ecoando: como é que você pode fazer como Jesus se você não vê Jesus? Como é que você pode saber o que Ele falaria nessa situação se ele não está aqui falando presencialmente? Talvez isso gere uma certa perturbação. Talvez você já tenha passado por algum tipo de estágio na vida em que você é capacitado por um determinado período, geralmente o período sempre é menor do que a gente gostaria, e o nosso chefe, o nosso líder, o nosso professor, ele começa a passar para a gente como é que funciona. Olha, aqui na empresa as coisas funcionam assim, você tem que fazer assim, o programa funciona dessa forma, quando acontecer isso você age dessa forma. E por algum determinado momento ele vai te dando capacitação, treinamento, e você vai aprendendo como as coisas funcionam lá. Aí imagina que em determinado momento, diante de uma missão tão difícil, ele diz assim: agora é com você. Agora você pode fazer. Isso gera uma certa perturbação também. Quando a gente se vê sem o nosso chefe, sem o nosso líder de imediato, a gente tem que tomar as decisões por conta própria. Com medo das decisões que poderão surgir, a gente fica muito perturbado. O fato é que a gente tem muita dificuldade de seguir a Jesus sem tê-lo presencialmente conosco. Nós não temos muita certeza. Como é que é servir a Jesus na ausência dele? E por que eu falo na ausência dele? Porque nós vivemos entre dois momentos. Jesus já veio, e ele morou, e ele residiu aqui, e ele encarnou, e ele fez, e ele ensinou os seus discípulos, e ele nos deu uma ordem. Ele nos deu muitos ensinamentos. E nós precisamos continuar a aprender com ele. Mas um dia ele vai voltar. E ele vai voltar para nos levar com a igreja, para receber os seus. Mas o que significa seguir a Jesus na ausência dele? Como é que a gente pode seguir a Jesus na ausência dele? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Jesus não se encontra mais presente entre nós na forma como ele um dia viveu com os discípulos. Mas também ele não se encontra nessa forma presente, mas um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar e um dia ele vai reunir a sua igreja. Nós vivemos entre a primeira vinda de Jesus e estamos esperando ansiosamente pela segunda vinda de Jesus. Nós não o temos como alguém que podemos vê-lo, nós não temos alguém que possam tocá-lo e presenciar como um dia ele viveu aqui. Por isso que essas palavras do versículo 33, do capítulo 13, causam uma certa perturbação, quando ele diz assim: olha, para onde eu vou, vocês não poderão ir comigo agora. Bom, para que você entenda um pouco mais, Jesus está no cenáculo. E o que é cenáculo? É um sobrado, é um segundo piso de uma casa em Jerusalém. Jesus está no segundo piso de uma casa em Jerusalém. E depois de dar tantas informações perturbadoras para os discípulos, ele agora quer encorajar os discípulos. Agora ele quer acalmar o coração daqueles discípulos. E ele quer afirmar a fé deles. E ele diz: eu vou enviar e eu vou estar com vocês na pessoa do Espírito Santo, para sempre. Eu estarei com vocês na pessoa do Espírito Santo para todo sempre. E agora ele diz que ele vai para um lugar, e ele vai preparar um lugar para que um dia nós possamos estar com ele definitivamente para todo sempre. E diz que ele voltaria para nos pegar e para nos levar para esse lugar. Vivemos entre essas duas vindas. Talvez se você fosse judeu, você poderia entender melhor o que Jesus estava descrevendo. Nós nascemos aqui no Brasil e nós estamos muito distantes culturalmente do que significa essa passagem. Mas para você entender um pouquinho, eu quero dizer para você que Jesus está falando de casamento. Casamento. Você sabe como é um casamento judeu na época de Jesus e no contexto de Jesus? Eu vou contar para você um pouquinho como era o casamento naquela cultura, naquele período da história de Jesus, para que você possa entender um pouco mais. Bom, num determinado momento, o noivo deixava a sua casa e junto de um amigo, ele caminhava em direção à casa da noiva, da moça com quem ele pretendia se casar. Junto desse amigo, ele ia para conversar com o pai da noiva. E ele começava a conversar acerca dos acertos do casamento.
Eu não sei se você sabe, mas existe uma espécie de contrato, de negociações, e aí ele vai com o pai da noiva e ele acerta aquilo que a gente já ouviu falar, que é o dote. O que é o dote? É uma espécie de pagamento ou um presente que vai para a família da noiva. Bom, o noivo, junto do seu amigo, encorajado, sai de casa, vai para a casa do pai da noiva, faz todos esses acertos, define o dote, define os pormenores, e aí, para brindar o selo para brindar o selo daquela conversa, eles vão ceiar um cálice. Eles vão tomar um cálice que vai selar. A partir daquele momento, eles estão casados. Já é um casamento. Não de maneira consumada, mas já é um casamento. Deixa eu explicar para você. Se a partir daquele momento eles vierem a se separar, aquilo é considerado divórcio. Se a partir daquele momento em que eles selam, brindam por um cálice, algum deles vier a morrer, ele será considerado viúvo ou viúva. Porque ali foi selado. Embora o casamento não tivesse totalmente consumado, mas eles já estavam oficialmente casados. Talvez isso faça você lembrar da história de José e de Maria, os pais terrenos de Jesus, em que a Bíblia diz que Maria havia sido prometida a José. E José havia sido prometido a Maria. Ou seja, eles já estavam oficialmente casados. Bom, depois de brindarem, o noivo voltava com o seu amigo para sua terra, para sua casa, e lá ele começava a trabalhar para os preparativos do casamento. E quando eu falo aqui preparativos do casamento, não é que eles iam fazer o bolo, os salgadinhos. O preparativo do casamento aqui é fazer a casa. O noivo começava a trabalhar na construção da sua moradia. Da moradia que ele teria que trazer a noiva para morar. Então ele começava a preparar a moradia, aquela habitação, e esse período geralmente durava 11, 12 meses. Era a média, 1 ano. E ele vinha para construir, sem aviso prévio. Sem aviso prévio. Ele reunia os amigos e toda a família, e eles iam andando pelas ruas até a casa da noiva, fazendo uma festa, barulho, e chamando a atenção, porque ele estava indo ao encontro para tomar a sua noiva. E ele faz isso. Então, naquela cultura era assim, eles iam fazendo a festa, as crianças vinham correndo, era um alvoroço na comunidade, todo mundo já sabia o que estava acontecendo, porque o noivo estava indo pegar a sua noiva e tomar para si. Ele chegava, a noiva já ouvia os barulhos, já sabia o que acontecia, corre para cá, se arruma, se prepara, é agora, o noivo chegou. E aí lá vem a caravana agora com a noiva, sendo trazida para sua moradia, e ali era consumado o casamento. Algumas ressalvas, porque a festa durava até 1 semana. Então era um festão. Toda a comunidade fazia parte, toda a vizinhança, estava todo mundo envolvido. Aquilo era uma grande festa. A noiva, quando ouvia aquela correria, aqueles barulhos, ela se preparava para que o noivo pudesse a tomar para si. E eles faziam o caminho de volta e era uma grande festa. Agora, eu quero convidar você a ler mais uma vez o capítulo 14. Por favor, leia comigo o capítulo 14. Você abriu a sua Bíblia? Diz o seguinte: para acalmar o coração perturbado dos discípulos, olha as palavras de Jesus em João 14:1. Não perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Você entendeu agora?
Eu queria que você assistisse um vídeo rapidinho. Esse vídeo foi um amigo aqui da igreja que me emprestou. Eu acho que ele vai se entregar no vídeo pela voz dele. Mas ele foi lá há pouco tempo atrás. E ele me mandou esse vídeo dizendo assim: pastor, isso é um casamento. O noivo está indo pegar a sua noiva. Quer dizer que isso é um casamento. Já sabe, né, quem é, né? Eles estão voltando, trazendo a noiva no segundo carro. O que eles fazem? O que eles fazem agora? Agora eles vão para o casamento. Obrigado, Carol. Eu acho que você já entendeu o que eu gostaria de falar para você. O que Jesus está dizendo é: eu vim de longe, eu saí da casa do meu pai, e eu vim para um caminho muito longo. E agora eu estou brindando com vocês e selando uma aliança. A aliança que é feita no meu sangue. E eu vou pagar um preço. E eu vou pagar o dote. E então eu vou estar selando a aliança diante do meu Pai. E vocês agora são meus. Eu os comprei para mim mesmo. É isso. O Senhor Jesus pagou um preço por você. Você pertence a Ele. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele custou um preço altíssimo. E ele significa agora que ele vai para um lugar preparar a nossa moradia eterna. Se você está esperando que você vai para um lugar, deixa eu corrigir isso. Não é sobre um lugar. Você vai para Ele mesmo, você pertence a Ele. Ele te comprou. Lá no final do versículo, capítulo 13, no versículo 33, Pedro pergunta, João 13, 33, Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Bom, Pedro é alguém muito impulsivo, né? Mas Pedro é alguém muito sincero. Pedro é alguém muito devoto. E a resposta de Jesus pode parecer dura no versículo 38, porque ele responde o seguinte para Pedro. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro é muito afoito, mas muito sincero. Mas nesse momento ele está sinceramente errado. Quantos de nós já fizemos promessas infindáveis para Jesus, dizendo assim: dessa vez é de verdade, Senhor? Quantos de nós sinceramente já dissemos ao Senhor: dessa vez eu vou permanecer. Senhor, eu vou morrer por Ti, eu não vou faltar, eu vou ler a Bíblia toda, eu não sei quais foram as Suas promessas. Mas Jesus conhece o meu coração e conhece o seu coração, Ele vai dizer assim: você é incapaz de fazer isso. Você não vai conseguir. Na verdade, o que Jesus está fazendo com Pedro é abrindo os olhos de Pedro e dizendo assim: Pedro, eu conheço você
melhor do que você se supõe. Porque, na verdade, você se supõe e eu te conheço. Todas as definições que nós temos acerca de nós mesmos são simplesmente suposições. O Senhor Jesus conhece o nosso interior. E Ele está dizendo assim, olha, por mais bem intencionado que você possa dizer e declarar, você não tem condições de garantir e sustentar o que você está dizendo. Ou seja, servir a Jesus não é simplesmente uma boa intenção. Seguir a Jesus não implica dizer uma boa ideia. Para você permanecer seguindo Jesus, você precisa de Jesus e não das suas boas ideias. Para você permanecer e continuar seguindo a Jesus, você vai depender dele e não da sua força de vontade. A sua força de vontade pode parecer boa, mas ela é incapaz de manter o seu relacionamento com Deus. Muitas pessoas estão iludidas acerca de si mesmas, fazendo muitas promessas. E repito, são boas promessas. Se você não precisa abrir a sua Bíblia, mas João capítulo 12, versículo 27, João 12, 27, voltando algumas páginas, diz assim, agora o meu coração está perturbado. Quem é que está perturbado? É o próprio Jesus, é o coração do próprio Jesus. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para essa hora. Talvez se você for para João capítulo 13, versículo 21, João 13, 21, olha o que diz lá. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se profundamente e declarou, em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Você consegue perceber que essa conversa com o discípulo está causando uma perturbação no próprio Jesus? Ele está muito aflito. Ele sabe o que vai acontecer daqui para frente. A alma dele está carregada. Mas essa lição também nós precisamos lembrar. Agora, João 14:1, foi o texto que nós lemos. João 14:1. Não se perturbe o coração de vocês. João 14:1. Creiam em Deus, creiam também em mim. O que Jesus está querendo nos ensinar? O coração que ajuda o coração perturbado não é porque o coração de Jesus está bem resolvido. Ele também está aflito. Ele também está preocupado. De alguma forma, a humanidade dele também está vivendo um momento de angústia. O que isso também nos ensina é que o fato de nós estarmos passando por dificuldade não nos impede de ajudar os outros. E é até melhor porque você entende o quanto dói no outro. E você pode falar para ele, olha, não se perturbe. Mas não é uma palavra triunfalista ou boazinha. Vai ficar tudo bem. Não é isso que Jesus fala, não. Jesus dá uma garantia, tem fundamento que Jesus está dizendo. Não se perturbem. Creiam em Deus e creiam também em mim. O coração para de ficar perturbado a partir do momento que ele passa a crer em Jesus e passa a crer em Deus. Isso alivia os nossos corações. Não são simplesmente palavras bonitas para tranquilizar. Tem fundamento que ele fala. Versículo 2, João 14:2. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou lhes preparar um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, eu voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Versículo 4, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Sem a morte de Jesus, não há lugar. A morte de Jesus é necessária. É justamente por causa da morte de Jesus que nós temos um lugar. Jesus está celebrando uma aliança com os seus discípulos. E a Bíblia nos ensina que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E Jesus está dizendo, vocês me pertencem. E eu pertenço a vocês. E nada pode nos separar. Nada pode nos separar. Sabe por que vocês não precisam ficar perturbados? Porque a aliança que eu estou selando com vocês é inquebrável. É inquebrável. Por isso que todas as vezes em que nós celebramos a ceia do Senhor,
nós lemos a seguinte expressão: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, que é dado em favor de vocês. Jesus está mostrando que ele tem um compromisso comigo e com você. E ele diz que ele vai voltar. E que ele, quando preparar tudo, ele vai nos levar para estarmos com ele. Para estarmos com ele. O Pai planejou a salvação. O Filho cumpre a salvação. E o Espírito sela a salvação e garante a salvação. Nós somos a igreja do Senhor. Nós fomos comprados. Nós fomos selados. Nós somos a noiva que está sendo preparada para o grande dia em que Ele vai voltar e que Ele nos levará para cumprir aquilo que Ele havia nos prometido. Sabe o que isso significa? Eu queria que você guardasse algumas lições que a gente pode aprender com isso. A primeira delas é: desfrute e cresça no seu relacionamento com Jesus. O momento do noivado é um momento muito especial. Eu, quando me tornei noivo da Laísa, por um ano também, a Laísa morava em Belém, eu morava em Manaus. Nosso namoro de 5 anos e meio foi à distância, mas o momento do noivado foi o momento em que a gente parece que mais cresceu. Apaixonado um pelo outro, apesar de estar distantes fisicamente, nós esperávamos ansiosamente aquele grande dia chegar. Mesmo diante da distância, o nosso amor cresceu. E você e eu precisamos aprender a desfrutar desse momento, mesmo não tendo Jesus fisicamente. Nós podemos sim crescer na nossa intimidade com Ele. Você pode desfrutar do relacionamento com Ele. A segunda coisa que eu gostaria que você guardasse no seu coração é: desfrute da segurança que Jesus dá para você. Que segurança é essa? Ele está dizendo: eu jorrei o meu sangue e selei uma aliança que é inquebrável. É inquebrável. Uma das coisas que mais nos machucam na vida acontece quando as alianças quebram. Quando somos, de alguma forma, afetados por essa realidade, quanto isso nos machuca e quanto isso nos fere, e quanto isso destrói. Mas no seu relacionamento com Jesus, você pode ter a certeza de que Ele jamais irá quebrar essa aliança. Ele veio cumprir um plano de redenção, e Ele está dizendo: eu rasguei o meu corpo, eu derramei o meu sangue porque eu amo você. Eu nunca vou abandonar você. Nós somos dele e ele é nosso. Nós acabamos de cantar uma música muito conhecida que diz o seguinte: que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto das bênçãos da luz. Que segurança eu sou de Jesus. Você pertence a Jesus e essa aliança que Ele fez com você, em hipótese alguma, será quebrada. Ele ama profundamente você. E se eu for e lhes preparar um lugar, eu voltarei para mim, vocês para mim, e onde eu estiver, vocês também estarão. A promessa não é que a gente vai para um lugar, a promessa é que a gente vai para uma pessoa. O presente que nós recebemos não é um endereço, o presente que nós recebemos é o próprio Cristo. Ele é o presente que Deus enviou para cada um de nós. E agora que Ele se entregou, que Ele morreu por mim, e agora que a vida dele foi totalmente entregue em meu favor, eu entrego totalmente a minha vida para a glória dele. Terceira coisa que eu queria falar é que ter consciência de que Jesus foi preparar um lugar deveria produzir em nós uma consciência de fidelidade. Fidelidade. Se temos uma aliança e ela foi celebrada em casamento,
E se nós pertencemos a Jesus, por que nós estamos nos encantando com amantes por aí? Você pertence a Jesus. Por que você está se iludindo com promessas falsas e promessas vazias? Por que você está trocando o amor de Jesus por um amor de um amante ou de uma amante? E mais do que isso, é interessante que a Bíblia, toda vez que fala sobre idolatria, ela chama a idolatria de adultério. E por que a Bíblia chama idolatria de adultério? Porque Satanás prepara muitas artimanhas para roubar o nosso coração e a nossa atenção que pertence a Jesus para outros amores. E aí a gente passa a não dar atenção para Jesus porque a gente está dedicado a viver uma experiência. A gente está trocando Jesus por uma noite interessante. A gente está trocando Jesus por alguns likes. A gente está trocando Jesus para ganhar mais dinheiro. Todas essas são maneiras que Satanás tem usado para nos roubar o nosso verdadeiro amor que pertence a Jesus. E o nome disso se chama adultério. Porque nós devemos e somos chamados, como Mateus, no capítulo 6, que nós lemos, no versículo 33, priorizem as coisas de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Amem ao Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. É uma luta de amores. E nós somos seres tão vazios e tão carentes que nos apaixonamos muito fácil por outros amores. Facilmente nós trocamos o amor de Jesus por outros amores. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei como você quer justificar esses amores na sua cabeça, mas todos eles são chamados de adultério. Nós trocamos Deus pela nossa comodidade. Nós trocamos Deus porque o nosso domingo é o domingo de descanso, porque na segunda eu vou trabalhar, adultério. Nós trocamos o Deus por um time de futebol, adultério. Nós trocamos Deus por uma carreira, adultério. Nós trocamos Deus pelas baladas da vida, pelas festas da sociedade, adultério. São inúmeras formas de adultério. Eu não sei como você está justificando na sua mente para dizer que não é, mas eu quero deixar muito claro para você. É adultério. Porque você está trocando o noivo por outros amores. Ele te ama. E ele veio e ele vai voltar. E vai levar a sua noiva para a celebração daquele grande dia. A festa vai acontecer. A pergunta é se você vai fazer parte da festa. Ela vai acontecer. Eu espero que você e eu possamos ser encontrados lá. Eu espero que essa noite você tenha parado para pensar o que significa ser a noiva de Jesus e que nós somos chamados a permanecermos fiéis. Tem coisas que você sabe que Jesus não aprova. Mas deixa eu falar uma outra coisa. Esse mundo aqui, essa realidade aqui vai passar. Talvez dure os seus 80, 90, tudo bem se você chegar a 120, mas 120 anos é pouco comparado à eternidade. Mas o amor de Jesus permanece por todo sempre. Jesus nos ama, nós somos dele, mas nós somos chamados a desejar agradá-lo. E nós devemos refletir essa graça bondosa. Talvez você, nesse exato momento, ao refletir sobre isso, possa dizer, não, mas eu amo Jesus, eu adoro Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Mas uma coisa que você precisa ter consciência é que o nosso amor por Jesus é infinitamente menor que o amor dele por nós. O nosso amor é infinitamente pequeno comparado ao amor dele por nós. A segurança que você tem é que Jesus firmou uma aliança que jamais será quebrada, porque ele firmou essa aliança com o seu sangue. O que nos dá maior segurança nessa relação é saber que Jesus vai voltar. E isso é inabalável porque a garantia é Ele quem dá. Se dependesse da nossa fidelidade,
esse relacionamento não teria muito tempo de duração. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento para que a gente pudesse orar. E eu queria que você não desperdiçasse esse momento de oração. Qual é a sua resposta essa noite? Se você essa noite reconhece que trocou Jesus por outros amores, você tem a oportunidade de pedir perdão a Ele. Você está amando aquilo que Jesus não ama. Você está se dedicando por aquilo que Jesus não gostaria que você se dedicasse. Se arrependa essa noite e volte para Jesus. Ele continua a amar você, Ele continua a te dar uma oportunidade de entrega de vida. Você já entregou a sua vida a Jesus? Eu quero convidar você a orar comigo aí onde você está e orar no seu coração da seguinte maneira: Senhor Jesus, eu venho essa noite te pedir perdão por ter trocado o Senhor por outros amores. Todos eles me enganaram, foram promessas falsas. E isso só aumentou o vazio que eu tenho. Eu sei que o teu amor é incrivelmente grande por mim. E eu sei que o Senhor sempre vai me aceitar. E nessa noite, Deus, reconhecendo que sou incapaz de permanecer fiel, eu quero pedir que o Senhor me ajude a te amar. E que o Senhor me ensine a te amar. Perdoa os meus pecados. Entra no meu coração e me dá uma nova vida. Faz isso acontecer por meio do teu Espírito que age com misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a continuar orando. E se você fez isso nessa noite, eu gostaria muito de conhecer você e poder abençoar você, de alguma forma caminhar com você e te encorajar. Querido Deus, muito obrigado pela noite tão especial que o Senhor nos deu. Que essa celebração possa ser selada com o nascimento de muitos aqui entre nós, para a glória do teu nome. Que vidas possam ser rendidas e continuem a se entregar em adoração ao Senhor, para que o teu nome seja glorificado a todo sempre. Muito, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua graça. Amém. Amém. Deixa eu falar com quem são os nossos papais que estão aqui essa noite. Vocês podem ficar em pé? O Alessandro já ficou ali. Quem mais? Rogério. Podem ficar os papais em pé? Nós temos acho que tem mais, não tem não? Mais papai aí? Pode ficar em pé? Podem ficar em pé. Nós temos uma pequena lembrança para vocês. Cadê o pessoal da nossa recepção? Podem entregar aí para eles? Essas lembranças vão chegar até vocês e a gente quer que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vai chegar aí, ó. Está chegando. Alessandra, pode vir para essa banda de cá, que tem um povo daqui. A Nirvana vai do lado de cá. E aí a gente vai celebrar ao Senhor. Então o pessoal que já recebeu, já sentou, né? Já fica em pé de novo que a gente vai cantar. Tá bom? E aí as nossas irmãs vão... Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe o ministério de vocês. Muito obrigado pelo compromisso que vocês têm assumido junto à casa de vocês. Que o Senhor transborde, continue a abençoar a vida de vocês. Fique em pé, já dá um abraço no papai que está do lado de você. Todo mundo em pé, já dá um abraço do lado do papai que está em você. Deus abençoe, boa semana.